Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos falar sobre arranjo simples. Vamos lá? Para isso, considere inicialmente esse conjunto aqui, né? Considere o conjunto A, cujos elementos são as vogais A, E, I, O, U. Pessoal, é o seguinte, por exemplo, toda sequência de 3 elementos distintos do conjunto A, toda sequência de 3 elementos distintos do conjunto A gente vai dizer que é um arranjo de 5, 3 a 3. Tudo bem? É um arranjo de 5, 3 a 3. Por que de 5, 3 a 3? 5 porque o conjunto A tem 5 elementos. E 3 a 3 porque eu estou formando sequências de 3 elementos. Tudo bem? Então, por exemplo, a sequência A, I e U. Pronto. Essa sequência aqui, A e U, deixa eu até tirar a vírgula aqui, A sequência A e U é um arranjo de 5, 3 a 3, porque o conjunto A tem 5 elementos e eu estou formando sequências de 3 elementos. Agora, observe que eu estou falando a palavra sequência, pessoal. Isso é importantíssimo. O que está por trás da palavra sequência é o seguinte: quando você troca a ordem dos elementos, a sequência altera, o resultado altera. Então, a sequência A e U, é diferente, por exemplo, da sequência I, U, A. Perceberam a diferença? Porque nós estamos falando de arranjo. O arranjo está intimamente ligado à palavra sequência. E é exatamente isso que você vai usar para identificar se um problema de análise combinatória é de arranjo. Como assim, professor? Você vai fazer assim. Você vai, de acordo com o problema, você vai montar um exemplo do que o problema está tratando. E vai trocar a ordem dos elementos. Troca a ordem dos elementos. Se trocar da ordem dos elementos, o resultado alterar, é um caso de arranjo. Caso contrário, não. Por exemplo, se você quer formar uma comissão com as pessoas Pedro, José e Maria. Você formou uma comissão com as pessoas, né, Pedro, José e Maria. Vamos trocar a ordem? Maria, Pedro, José. A comissão alterou? Eu troquei a ordem dos elementos. A comissão alterou? Não. Então, esse problema, né, o que está por trás desse problema, não é arranjo. É outra coisa que nós vamos falar na próxima aula. Agora, por exemplo, se você quer formar números com 3 algarismos distintos, aí você deve formar a sequência, por exemplo, 1, 2, 7. Troque a ordem dos elementos. Vamos colocar aqui 7, 1, 2. Como estou falando em formar número, observe que ao trocar a ordem dos elementos, o resultado altera. Tudo bem? Então, aqui a gente tem um caso de arranjo. Não pode se perder. Tudo bem, pessoal? Quando trocar da ordem, o resultado alterar, a sequência alterar, a gente está falando de arranjo. Bom, outras sequências que a gente teria aqui, por exemplo, de 3 elementos, né? Poderia ser E, I, O, né? Várias sequências de 3 elementos, ou seja, vários arranjos de 5, 3 a 3. Agora vem aquela pergunta de seleção. Mas, professor, qual é a quantidade de arranjos de 5, 3 a 3 que eu posso formar com esses elementos? Ou seja, qual é a quantidade de sequências de 3 elementos distintos que eu posso formar usando os elementos do conjunto A? Tudo bem? Isso aí a gente vai indicar assim, a quantidade de sequências de 3 elementos ou a quantidade de arranjos de 5, 3 a 3, a gente vai indicar assim, A, você vai escrever um A grande, A, 5 e colocar o 3 aqui em cima. Arranjo de 5, 3 a 3. O que é isso? É a quantidade de sequências de 3 elementos distintos que eu posso formar usando os elementos do conjunto A. Tudo bem? Como é que você vai ler? Arranjo de 5, 3 a 3. Poderia aparecer assim, A 5,3. Também seria a mesma coisa. Bom, a fim de determinar a quantidade de arranjos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o princípio fundamental da contagem, que a gente estudou aí na aula anterior. Bom, eu quero formar sequências de 3 elementos, né? 1, 2, 3. Vamos lá. Eu tenho 5 elementos aqui no conjunto A. Quaisquer um desses 5 elementos pode aparecer aqui na primeira posição. Então você coloca um 5 aqui. Bom, como nós estamos falando de sequências com elementos distintos,
Aqui para a segunda posição você vai ter 4 possibilidades. Então 5 possibilidades para a primeira posição, porque quaisquer um dessas 5 vogais, né, pode aparecer aqui. Como estamos falando de sequências com elementos distintos, aqui você vai ter 4 possibilidades e aqui 3 possibilidades. Então, de acordo com o princípio fundamental da contagem, o arranjo de 5, 3 a 3 é 5 vezes 4 vezes 3. Pronto. Conforme você está observando aí, pessoal, conforme você está observando, fica fácil a gente pensar assim, olha só. Arranjo de 5, 3 a 3. Para você calcular, basta multiplicar 3 números a partir do 5, em ordem decrescente, né? Consecutivos em ordem decrescente. 3 números a partir do 5. 5, 4, 3. Tudo bem? Bom, agora, a fim da gente chegar em uma fórmula que envolve o arranjo, eu vou fazer o seguinte. Esse resultado aqui, 5 vezes 4 vezes 3, eu vou multiplicar por 2 fatorial, e a fim de não alterar o resultado, eu vou dividir por 2 fatorial. Tudo bem? O que você está fazendo? Eu estou caminhando no sentido da gente desenvolver uma fórmula para o cálculo do arranjo. Tranquilo? Bom, agora vamos analisar o que a gente tem. Lembrando que o 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, aqui no numerador, vê se você concorda comigo, aqui no numerador eu tenho o produto dos números consecutivos de 1 até 5. E o produto dos números consecutivos de 1 até 5 é o 5 fatorial, não é verdade? Então, aqui no numerador eu tenho 5 fatorial. E no denominador eu tenho 2 fatorial. Só que é o seguinte, a fim de relacionar esse 2 com os números que estão aparecendo aqui, esse 2 eu vou escrever 5 menos 3. Tá bom? Então, 5 menos 3 fatorial. Ah, professor, que bacana! O arranjo de 5, 3 a 3 é o 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. Olha que bacana. Vou fazer mais um exemplo? Para ver se realmente isso funciona. O que seria agora o arranjo de 5, 2 a 2. Observe que agora eu mudei o contexto, né? O que significa um arranjo de 5, 2 a 2? É a quantidade de sequências de 2 elementos distintos que eu posso formar usando os elementos do conjunto A. Bom, então, novamente, de acordo com o princípio fundamental da contagem, isso aqui vai ser o quê? 5 vezes 4. Na verdade, por que 5 vezes 4? Quero formar sequências com 2 elementos distintos, usando os elementos do conjunto A. Quaisquer um dos 5 pode aparecer aqui na primeira posição. Como eu estou falando de elementos distintos, aqui você tem 4 possibilidades. Por isso, 5 vezes 4. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Então, novamente, eu vou fazer o seguinte, na intenção de desenvolver uma fórmula, né? Antes disso, pessoal, observe novamente que o arranjo de 5, 2 a 2, para você calcular, basta multiplicar 2 números a partir do 5. 5 vezes 4. Então, por exemplo, se fosse arranjo de 10, 3 a 3. Arranjo de 10, 3 a 3. O que basta fazer? Basta multiplicar 3 números a partir do 10. Seria o quê? 10, 9, 8. Ai, que maravilha, não é verdade? Vamos lá. Então, volta para cá. Na intenção da gente concluir a fórmula, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou multiplicar por 3 fatorial. E para não alterar o resultado, a gente divide por 3 fatorial. Tudo bem? Bom, lembrando que o 3 fatorial é o produto dos números consecutivos de 1 até 3. Então, analisando o nosso numerador aqui, a gente tem o quê? O produto dos números consecutivos de 1 até 5. E o produto dos números consecutivos de 1 até 5 é o quê? É o 5 fatorial. Então, aqui você escreve no numerador 5 fatorial. E, novamente, a fim de relacionar o 3 com os números que estão aparecendo aqui, o 3 você escreve 5 menos 2 fatorial. Maravilha, não é verdade? Ó, arranjo de 5, 2 a 2 é o 5 fatorial sobre 5 menos 2 fatorial. Bom, só mais um exemplo para a gente concluir a fórmula, pessoal. Agora considere o conjunto A como sendo esse aqui, né? A, B, C, D, E, F, G. Temos quantos elementos aqui? 7 elementos. E vamos supor que agora você queira determinar
a quantidade de sequências de 4 elementos distintos. A quantidade de sequências de 4 elementos distintos. Ou seja, você quer determinar o arranjo de 7, 4 a 4. Tudo bem? O que é o arranjo de 7, 4 a 4? É a quantidade de sequências de 4 elementos distintos que você pode formar usando os elementos desse conjunto. Tudo bem? Então, novamente, pelo princípio fundamental da contagem, vai acontecer o seguinte: para a primeira posição eu tenho 7 possibilidades. Como estamos falando de elementos distintos, aqui 6, aqui 5, aqui 4. Então, o arranjo de 7, 4 a 4 é o quê? É 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Novamente, pessoal, o arranjo de 7, 4 a 4. Como é que você faz de maneira rápida? Basta multiplicar 4 números em ordem decrescente, né, a partir do 7. 7, 6, 5, 4. Tranquilo? Então, novamente, a fim de aparecer a fórmula, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar isso aqui por 3 fatorial e dividir por 3 fatorial. Tudo bem? Lembrando que o 3 fatorial é o produto dos números consecutivos de 1 até 3. Portanto, aqui no numerador eu tenho o produto dos números consecutivos de 1 até 7. E o produto dos números consecutivos de 1 até 7 é o 7 fatorial. Sobre o 3. A fim de relacionar esse número com os que aparece, o 3 a gente escreve 7 menos 4. 7 menos 4 fatorial. Pronto. Bom, vamos concluir a fórmula. Ó, de modo geral, agora vai sair a fórmula aí para você, hein? O arranjo de NPAP, é assim que você vai ler, arranjo de NPAP, de acordo com o que nós discutimos, vai ser o quê? Vai ser o quê, pessoal? Vai ser o N fatorial. Esse está aparecendo? Ó, arranjo de 7, 4 a 4. É o 7 fatorial, é o N fatorial, tá vendo? Sobre 7 menos 4, tá vendo aqui? Ó, 7 menos 4 fatorial. Então, aqui no denominador vai ficar o quê? N menos P fatorial. Pronto! Aqui está a fórmula de arranjo, o arranjo de NPAP. É N fatorial sobre N menos P fatorial. Lembrando que o que está por trás do arranjo simples, pessoal, é a formação de sequências. E quando a gente fala de formação de sequências, significa que quando você troca a ordem dos elementos, o resultado altera. É isso que você vai usar nos problemas de análise combinatória para identificar se o problema é de arranjo. Tranquilo? Bom, vamos resolver alguns exemplos? O primeiro diz o seguinte: se n-1 fatorial sobre n-2 fatorial é igual a 3, então quanto vale arranjo de n mais 1, 2 a 2? É o exemplo 1 que aparece aí no material. Muito bem. Então, o que a gente deve fazer inicialmente é determinar o valor desse n, né? Determinar o valor desse n. E a fim de determinar n, a gente trabalha com essa expressão, com esse dado que ele deu pra gente, né? n-1 fatorial sobre n-2 fatorial igual a 3. Bom, pessoal, agora você vai ter que lembrar da aula passada que a gente falou a respeito de fatoriais. Quando você se depara com uma situação como essa, o que você deve fazer é desenvolver o maior dos fatoriais até chegar ao menor dos fatoriais. Lembra disso? Desenvolve o maior até chegar ao menor. E no caso, o maior aqui, olha, é o n-1. Tá? O n-1 fatorial é maior do que o n-2. Então, como é que fica? Fica assim, ó. Esse n-1 fatorial, você pode escrever n-1, que multiplica n-2 fatorial. Lembra disso? Vai sempre diminuindo de uma unidade. Então, n-1, n-1 menos 1, n-2 fatorial. Sobre n-2 fatorial, isso é igual a 3. Tenho certeza que você já observou que esse n-2 fatorial com esse n-2 fatorial você pode simplificar. Vai sobrar o que no primeiro membro? n-1 igual a 3, ou seja, n igual a 3 mais 1, passando 1 aqui para o segundo membro.
E aí você vai concluir que o n é 3 mais 1, 4. Excelente, eu determinei o valor de n. O que ele quer que eu determine? O que ele quer que eu calcule? O arranjo de n mais 1, 2 a 2, ou seja, o arranjo de n mais 1, 4 mais 1, 5. Arranjo de 5, 2 a 2. É isso que ele quer que a gente determine. O arranjo de 5, 2 a 2. E conforme eu disse para vocês, uma maneira rápida de você calcular, né, o arranjo de 5, 2 a 2 é a seguinte: multiplicando dois números a partir do 5, em ordem decrescente, né? Dois números consecutivos a partir do 5 em ordem decrescente. Então é o 5 vezes 4. E 5 vezes 4, 20. Pronto, acabou o problema. Assim sendo, a alternativa certa é a letra A. Próximo exemplo. Sendo arranjo de n 3 a 3 igual ao arranjo de n 2 a 2, o valor de n é igual a quanto? Está pedindo para determinar o valor de n. Então tá, pessoal, vamos às contas. Eu acho que não é difícil. Para você determinar o arranjo de n 3 a 3, basta fazer o quê? Multiplicar três números a partir do n. Então vai ficar assim, ó, n vezes n menos 1 vezes n menos 2. Nem preciso usar a fórmula aqui, tá, pessoal? Eu estou usando a observação que eu fiz para vocês anteriormente. Calcular o arranjo de n 3 a 3, basta multiplicar três números a partir do n em ordem decrescente, né? n, n menos 1, n menos 2. Bom, arranjo de n 2 a 2. O arranjo de n 2 a 2, para você calcular de maneira rápida, basta multiplicar o quê? Dois números a partir do n. Então vai ficar n que multiplica n menos 1. Muito bem. Bom, agora você pode pensar em simplificar essas parcelas aqui, ó. N que multiplica n menos 1 com n que multiplica n menos 1. Lembrando que aqui sobra 1, tá, pessoal? Porque quando você faz essa simplificação, no fundo do fundo, você está dividindo ambos os membros dessa igualdade por n que multiplica n menos 1. Então, quando você dividir n que multiplica n menos 1 por ele mesmo, sobra 1. Então, tem que ter atenção nos detalhes aí. No primeiro membro, sobra n menos 2. E no segundo membro, sobra 1. n menos 2 igual a 1 significa n igual a 1 mais 2, passando menos 2 para o segundo membro. E, portanto, n igual a 3. Acabou. Ou seja, a alternativa certa é a letra A. Próximo exemplo. A solução da equação arranjo de x 4 a 4 mais arranjo de x 3 a 3 igual a 10 vezes o arranjo de x 3 a 3 é. Então, no fundo, ele está pedindo para a gente resolver essa equação. Resolva essa equação. Tudo bem, pessoal. Então, antes da gente começar a aplicar a fórmula de arranjo, aquelas coisas todas, eu vou fazer o seguinte. Observe que eu tenho duas parcelas iguais aqui, ó. Aqui a gente tem um arranjo de x 3 a 3. E aqui também a gente tem arranjo de x 3 a 3. Né? 10 vezes o arranjo de x 3 a 3. Como são coisas iguais, eu já vou juntar essas duas coisas iguais, tudo aqui no segundo membro. Aí a gente vai obter arranjo de x 4 a 4 igual a 10 vezes arranjo de x 3 a 3. Isso aqui está positivo, para o segundo membro negativo. Menos o arranjo de x 3 a 3. Um pouco mais, arranjo de x 4 a 4 é igual. Observe que aqui a gente tem 10 vezes o arranjo de x 3 a 3 menos uma vez o arranjo de x 3 a 3. Ora, 10 menos 1 dá 9. Então aqui você vai ter 9 vezes o arranjo de x 3 a 3. Entenderam o que eu fiz, pessoal? Olha, você tem 10 vezes essa quantidade, que é o arranjo de x 3 a 3. Menos uma vez essa mesma quantidade. Opa, isso vai dar 9 vezes essa quantidade. Como se fosse 10x menos x, dava o quê? 9x. Vamos ver aqui, beleza? Bom, agora a gente aplica a fórmula, né? Aquelas coisas todas que a gente conhece. O que é o arranjo de x 4 a 4? É o produto de 4 números consecutivos a partir do x, né? Em ordem decrescente. Então vai ser o quê? X menos 1, x menos 2, x menos 3. Deu? Deu, né? Produto de 4 números consecutivos em ordem decrescente a partir do x. Isso é igual a 9 vezes o arranjo de x 3 a 3. O que é isso?
É o produto de três números consecutivos em ordem decrescente a partir do x. É o x vezes x menos 1 vezes x menos 2. Maravilha. Vamos aos cortes, que é a parte que o aluno adora, na verdade. O que dá para cortar? Tudo isso aqui, né? X menos 1, x menos 2. Isso aqui dá para cortar. E aqui também, ó. X menos 1, x menos 2. Então vai sobrar x menos 3. Nem preciso do parênteses, né? X menos 3 igual a 9. Portanto, x é igual a 9. O menos 3 para o segundo membro mais 3. Ou seja, x igual a 12. Pronto. A solução da equação é 12. Assim sendo, a alternativa certa é a letra C. Próximo exemplo. Com 7 algarismos distintos e n letras distintas, o número de sequências que se podem formar é tal que cada uma possua 6 elementos distintos com pelo menos uma letra E. Questão interessante isso aqui, não é verdade, pessoal? Então tá. É claro que esse problema aqui é de arranjo, né? Até porque a gente está na aula de arranjo simples. Agora vamos tentar entender por que esse problema vai ser de arranjo. Olha só. Por que ele vai ser de arranjo? Porque existe um conjunto que possui 7, cujos elementos são 7 algarismos e n letras. Tem um conjunto cujos elementos são 7 algarismos e n letras. E o problema está pedindo para você formar sequências com 6 elementos distintos do conjunto. Na verdade, sequências com 6 elementos distintos do conjunto. E é exatamente por causa disso que esse problema é de arranjo. Você tem um conjunto, está pedindo para você formar sequências com elementos distintos desse conjunto. Então esse problema é de arranjo. Tudo bem? Bom, o que eu vou fazer aqui inicialmente, pessoal, é calcular o total de sequências com 6 elementos distintos que eu posso formar, considerando os elementos do conjunto ali, né? Do conjunto considerado. Bom, como é que a gente faz isso? O total de sequências de 6 elementos distintos vai ser um arranjo de n mais 7. Por que n mais 7? Porque o conjunto em questão possui n letras e 7 algarismos. Ou seja, a quantidade de elementos que tem esse conjunto é n mais 7. Então vai ser arranjo de n mais 7, 6 a 6. Por que 6 a 6? Eu quero formar sequências de 6 elementos distintos. Então não vai se perder. Estou calculando inicialmente a quantidade de sequências de 6 elementos distintos. Como é que a gente faz isso? É o arranjo de n mais 7, 6 a 6. Por que n mais 7? Porque o conjunto possui n letras e 7 algarismos. Portanto, o total de elementos que possui esse conjunto é n mais 7. Tranquilo? Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Calcular a quantidade de sequências que não possui letras. A quantidade de sequências que não tem letra. Então, deixa as letras de lado. Como é que a gente faz para determinar a quantidade de sequências de 6 elementos distintos do conjunto em que não possui letra? Vai ser o arranjo de 7, 6 a 6. Por que 7? Porque eu estou determinando aqui a quantidade de sequências de 6 elementos que não possui letras. Desconsidere as letras. Você vai olhar agora só para os 7 algarismos. Então, é um arranjo de 7, 6 a 6. Bom, agora olha só. Arranjo de n mais 7, 6 a 6 é o total de sequências que você pode formar com os elementos do conjunto. E arranjo de 7, 6 a 6 é a quantidade de sequências que não tem letras. Quando você faz a diferença, pessoal, sobra a quantidade de sequências que tem pelo menos uma letra. Entenderam o raciocínio? Ó. Arranjo de n mais 7, 6 a 6. É a quantidade geral, né? Quantidade de sequências de 6 elementos que eu posso formar. Arranjo de 7, 6 a 6. É a quantidade de sequências que eu posso formar em que não aparece letra nenhuma. Quando eu faço a diferença, sobra o quê? A quantidade de sequências em que aparece pelo menos uma letra. Então, vai ser arranjo de n mais 7, 6 a 6, menos o arranjo de 7, 6 a 6. Pronto. Essa aqui é a quantidade de sequências de 6 elementos distintos em que aparece pelo menos uma letra. Assim sendo, a alternativa certa é a letra E. Próximo exemplo. Com n algarismos distintos entre si e não nulos, podem ser formados k números naturais múltiplos de 5 com p algarismos distintos cada um. Sendo k diferente de zero, podemos afirmar que
Então tá, pessoal, vamos entender o nosso problema. O problema está dizendo para a gente que existem N algarismos distintos e não nulos, ou seja, todos eles são diferentes de zero. E com esses N algarismos distintos e não nulos, você consegue formar uma quantidade de K números naturais, múltiplos de 5 e que possuem P algarismos. Tudo bem? Essa é a situação do problema. Você tem N algarismos distintos e não nulos, e com esses N algarismos você consegue formar uma quantidade de K números naturais. Esses números possuem P algarismos, e além disso, esses números são múltiplos de 5. Tudo bem? Bom, então tá, vamos ver como é que a gente equaciona isso, pessoal. Olha só. Inicialmente, o problema está dizendo que os números formados são múltiplos de 5. Para ser múltiplo de 5, ou tem que terminar ou em 0 ou em 5. O 0 não é o caso aqui, porque o problema está falando que todos os N algarismos considerados são não nulos, são diferentes de 0. Portanto, a gente tem uma única situação, aquela situação em que o 5 aparece aqui na última casa. Tudo bem? Bom, então, vamos lá. Eu tenho N algarismos, na verdade, N algarismos. Um está sendo considerado aqui, que é o 5. Sobram então o quê? N menos 1 algarismos. Desses N menos 1 algarismos, eu devo formar sequências com P menos 1 algarismo, porque o 5 já está aqui, né? Uma casa já está aqui. Aqui tem P algarismos. Até aqui, P menos 1 algarismos. Então, o problema está dizendo para a gente que arranjo de N menos 1, por que N menos 1? Porque você tem N algarismos, o 5 já está sendo considerado aqui, sobra N menos 1. P menos 1 a P menos 1, por que isso? Porque o número formado tem P algarismo, mas o 5 já está aqui, então é P menos 1 algarismo. Essa quantidade aqui, pessoal, tem que ser igual a K. E aí acabou o problema, né? Ele está pedindo só para a gente equacionar. Arranjo de N menos 1, P menos 1 é igual a K. E, portanto, a alternativa certa é a letra E. Próximo exemplo está pedindo para a gente resolver essa equação, né? Então tá. Arranjo de N2A2. Como é que a gente faz? Multiplica dois números a partir do N. Então, é N menos 1. Mais... Arranjo de N mais 1, 2A2. Como é que a gente faz? Multiplica dois números a partir do N mais 1. Então, é N mais 1. E o próximo é N. Tá, pessoal? Em ordem decrescente, tá bom? Isso tem que ser igual a 18. Eu acho que agora é fazer conta, né? Vamos lá? Aqui a gente faz distributiva. N vezes N dá N ao quadrado. N vezes menos 1 dá menos N. Mais N vezes N, N ao quadrado. E 1 vezes N, N. Igual a 18. Esse menos N com esse mais N você simplifica. Sobra N ao quadrado mais N ao quadrado, 2N ao quadrado. Igual a 18. Ou seja, N ao quadrado é 18 dividido por 2, que vai dar 9. E, portanto, o N é mais ou menos 3, na verdade? Mais ou menos raiz quadrada de 9, ou seja, mais ou menos 3. Muito bem. Bom, pessoal, agora essa questão aqui foi interessante porque devido às soluções que estão aparecendo. Olha, N mais ou menos 3. O aluno desavisado, que não é seu caso, pode pensar assim: a resposta certa é a letra B. Possui duas raízes distintas, o mais 3 e o menos 3. Isso não é verdade. Por que o menos 3 não serve, pessoal? Porque não existe o arranjo de menos 3, 2A2. Que história é essa? Arranjo de menos 3, 2A2 não existe. Tá? Então, a única solução aqui dessa equação é o mais 3. É o mais 3. Portanto, a alternativa certa é a letra C. Possui uma única raiz, uma única solução. Tá bom? Próximo exemplo. O número de arranjos de N mais 2 objetos tomados 5 a 5 vale 180N. Nestas condições, concluímos que... Então tá, pessoal. O problema diz pra gente que o número de arranjo de N mais 2 objetos, né, elementos, tomados 5 a 5 é igual a 180N. Nessas condições, podemos afirmar que, né, a primeira providência, então, é determinar o N, né, resolver essa equação aí e determinar o N.
Então vamos às contas. Vamos lá. Como é que a gente calcula o arranjo de n mais 2, 5 a 5? Multiplica 5 números em ordem decrescente a partir do n mais 2. Então vai ficar assim, ó, n mais 2, que multiplica n mais 1. O próximo é n, o seguinte é n menos 1. E o último aqui, ó, é n menos 2, igual a 180n. Bom, tem certeza que você já observou que esse n aqui, olha, com esse você pode simplificar, tá bom? Sobra então n mais 2, que multiplica n mais 1, que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, igual a 180. Bom, agora, pessoal, vale a pena a gente lembrar daquele produto notável, o produto da soma pela diferença. Olha, A mais B que multiplica A menos B. Lembra desse produto notável? Produto da soma pela diferença. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É verdade? Bom, e eu vou usar esse produto notável aqui, olha, n mais 2 que multiplica n menos 2. De acordo com esse produto notável, o que vai ser isso? O quadrado do primeiro, n ao quadrado, não é verdade? N ao quadrado, menos o quadrado do segundo, ou seja, menos 2 ao quadrado, que é 4. Tudo bem? Bom, e agora eu vou usar aqui nesse produto, n mais 1, olha, nesse produto aqui. N mais 1 que multiplica n menos 1. De acordo com esse produto notável, isso vai ser o quê? O quadrado do primeiro, n ao quadrado, menos o quadrado do segundo, ou seja, menos 1 ao quadrado, que é o mesmo. Isso tem que ser igual a 180. Muito bem. Pouco mais. Bom, distributiva, n ao quadrado vezes n ao quadrado dá n elevado a 4. N ao quadrado vezes menos 1 dá menos n ao quadrado. Menos 4 vezes n ao quadrado dá menos 4n ao quadrado. E menos 4 vezes menos 1 mais 4. Esse 180 já vou passar para o primeiro membro, menos 180, porque a gente vai formar uma equação de segundo grau, na verdade. Melhor dizendo, uma equação biquadrada aqui, na verdade. Então, n à quarta, menos n ao quadrado, menos 4n ao quadrado vai dar menos 5n ao quadrado, e 4 menos 180, menos 176, igual a 0. Bom, conforme você está observando, a gente obteve uma equação biquadrada. Como é que a gente resolve uma equação biquadrada? Fazendo uma substituição. Qual substituição? Essa aqui, ó, n ao quadrado igual a x, por exemplo. N ao quadrado igual a x. Pronto. Promove essa substituição. E se n ao quadrado é igual a x, um n elevado a 4 é x ao quadrado. Vamos vir para cá agora, ó. X ao quadrado. E menos 5n ao quadrado, ou seja, menos 5x. Menos 5x menos 176 igual a 0. Fórmula de Bhaskara, equação de segundo grau agora, né? Fórmula de Bhaskara, x é igual. Menos b, o b é menos 5, com menos na fórmula dá mais 5, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado. Menos 5 ao quadrado dá 25. Menos 4 vezes, né? Menos 4 da fórmula, vezes 1 dá menos 4 mesmo, e menos 4 vezes menos 176 vai dar quanto? Mais, vamos ver quanto é que dá isso? Mais 704. Isso tudo sobre 2a. O parâmetro a é 1, 2 vezes 1, 2, né? Então, x vai ser igual a 5 mais ou menos a raiz quadrada de quanto, pessoal? De 25 mais 704, que vai dar 729 sobre 2. Um pouco mais, x vai ser igual a 5 mais ou menos a raiz quadrada de 729 é 27. Sobre, né, tudo sobre 2. Primeira solução, x1 é o 5 mais 27 sobre 2. 32, 5 mais 27 dá 32 dividido por 2 dá 16. E o x duas linhas, o x2, melhor dizendo, é 5 menos 27 sobre 2. Menos 22 sobre 2, ou seja, menos 11.
Essa solução menos 11 não vai servir, né? Por que não vai servir? Porque a gente tem aqui, ó, n ao quadrado igual a x, né? Ou seja, n ao quadrado igual a menos 11, não dá certo. Bom, mas o 16 serve, né? Se x é 16, significa que o n ao quadrado é igual a 16, não é verdade? Voltando para cá, não é verdade? N ao quadrado igual a x, o x que eu determinei é 16, então n ao quadrado igual a 16, significa n igual a mais ou menos 4. Só que o 4 aqui, pessoal, no nosso contexto, melhor dizendo, só que o menos 4 aqui no nosso contexto, não vai servir porque não existe o arranjo de, se aqui for menos 4, ó, menos 2, 5 a 5, isso não serve. Então, o n é 4. A solução dessa equação é 4. E, portanto, a alternativa certa é a letra D. N é um número par.